Eu demorei 43 anos para entender isso, mas eu espero sinceramente que você entenda mais rápido do que eu para colher os frutos também mais rapidamente. Por muito tempo, eu valorizei muito, porque eu sempre fui aquela CDF, aquela nerd que gostava de estudar, de aprofundar, de entender as coisas, sabe? De trás para frente, de frente para trás. Então, por muito tempo, eu priorizei muito aquilo que vinha mais daqui do que aquilo que vinha daqui. Eu priorizava o meu conhecimento, eu priorizava o meu entendimento, a minha mentalidade. Depois de um tempo, eu comecei a entender que só a mente, só as minhas ideias, a ciência que eu gostava de aprofundar, né, o que eu gostava de estudar não era o todo. E eu comecei a olhar para a minha espiritualidade com mais carinho, com mais amor. E isso se tornou para mim, então, algo muitíssimo importante. E aí eu comecei a perceber que havia uma separação, por conta de crenças mesmo, que a gente esbarra por aí, entre a ciência e o espiritual. Havia um preconceito, né? Como se as duas coisas não se complementassem, como se a mente fosse menos importante do que o espírito, e isso por muito tempo me incomodou. Eu só não sabia me posicionar, então, por que isso me incomodava. Mas, continuando ali a aprofundar, eu entendi que tinha um terceiro fator que afetava diretamente o que eu estava vivendo ali na minha vida, porque mesmo eu tendo muito conhecimento, buscando muitas respostas, mesmo estando priorizando a minha dedicação, a minha espiritualidade, ainda haviam, sabe, muitas travas, muitas questões a serem alinhadas aqui, na emoção, nas minhas relações. E eu não percebia o quanto também essas áreas da vida eram cruciais, eram importantes. Então eu valorizava, mas valorizava menos, como se fosse um degrau abaixo. Ok, comecei a olhar para isso também. Então eu fui percebendo que o espiritual, o mental, o relacional e o emocional estavam muito conectados. E por muito tempo eu trabalhei essas 4 áreas da vida em mim como se fossem assim, sabe, engrenagens da mesma máquina que faziam a vida funcionar. Mas estava faltando uma pecinha, estava faltando uma engrenagem ainda, que eu na ocasião desprezava completamente, dava assim a mínima importância, que era a questão física, o material, o corpo, os resultados tangíveis, aquilo que você pode tocar com as suas mãos. E eu percebi que essa lacuna ainda não estava me permitindo viver tudo o que eu poderia viver. E foi só de pouco tempo para cá que eu comecei a dar atenção para essa questão dos desdobramentos físicos, que diz respeito ao que eu sinto e vivo no meu corpo, ao meu cuidado com a minha saúde física de verdade, que diz respeito ao que eu realmente experiencio, o que eu colho de resultados, aquilo que manifesta materialmente nas minhas mãos. E por conta de eu estar muito aqui e depois um pouco mais aqui, eu achava que era menos importante, menos elaborado, talvez menos rico, só que não. Essa era a quinta engrenagem da máquina que estava faltando ajustar, botar um óleozinho, ser vista com amor e carinho para que pudesse tudo então se alinhar e de verdade a coisa começar a fluir. Se tem uma lição que o quanto antes você aprender, mais cedo ainda você ajusta a sua autoimagem, a sua identidade para viver aquilo que Deus prometeu, que é uma vida abundante, uma vida onde você se sinta inteira, íntegra, alinhada, é isso. Não dá para separar as nossas partes. Não dá para separar as nossas partes. As 5 esferas têm grau de importância. As 5 esferas precisam estar alinhadas com aquilo que você está intencionando viver. E se uma delas estiver desajustada, as outras 4 vão sentir. As outras 4 não vão performar como poderiam. Não quer dizer que a sua máquina vai necessariamente parar, mas vai haver uma compensação. Você não vai estar em toda a sua performance, em todo aquele, sabe, aquela energia, aquela vitalidade e a colheita, inclusive, que você poderia ter. Então, se atente às nossas 5 partes: o espírito, a mente, as emoções, as relações e a materialização física de tudo isso importam para que as coisas se alinhem, para que a vida flua. Considera isso, fica como reflexão para esse reel de hoje.